Aleluia! Glória a Deus por isso, né? O grito da águia. Me chamando, né? E depois me dizendo o redenção, né? Vamos ficar de pé para a gente ler a Escritura? João capítulo 3, né? Nós temos também uma visita hoje pela manhã, graças a Deus, né? Vinícius, sua namorada, né? Deus abençoe. Nós estivemos no culto da casa do Julinho ali, por ação de graça, e estiveram ali. Eu falei para ele assim, vamos lá na igreja. Ele disse, eu vou. Eu falei, vai mesmo, rapaz? E eu tinha até esquecido, cumpriu a palavra, né? Mas eu espero que vocês voltem outras vezes, né? A nossa oração é que o Espírito Santo, a gente consegue falar através dos microfones, dos seus microfones, ao ouvido das pessoas. Mas há um Deus que fala além, né? Ele desce até a tua alma, né? Como foi cantado antes. Se você ouvir o grito da águia, porque você, quem é filho e filha de Deus, tem uma voz na palavra que fala com você. E quando você ouve essa voz, irmão, você o seguirá. Você é filho de Deus. E a tua alma está esperando por Deus, né? Ou seja, a tua alma ela tem sede de Deus. Então a gente fica feliz porque os que estão nos visitando, que o Senhor possa te abençoar e possa, cada vez que você tiver oportunidade, você poder estar aqui conosco. Mas a parte principal não é somente estar aqui conosco. É bom tê-los aqui, mas que você chegue até a Cristo e algo acontecerá na sua vida, nas nossas vidas, né? Então nós vamos ler aqui a Escritura, muito conhecida, né? Você já ouviu várias pregações sobre isso, pregações muito boas, né? Mas eu creio, a palavra de Deus é viva. Cada vez que você passa ali, o Espírito Santo abre aquilo de tal maneira que a sua alma fica tão feliz que você não consegue, dificilmente um pregador consegue terminar todo o assunto dele, né? Quando o Espírito Santo vem e o inspira para isso. Mas vamos ler aqui João 3, versículo 1. Até o 14. Não, até o 15. Vamos, todos encontraram, né? Evangelho de São João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe ter dito que é necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que se nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho, se vos falei das coisas terrestres e não creis, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, somos gratos ao Senhor já por este momento que passamos aqui, Pai. Orações, louvores, sentimos aqui a Tua presença. Agora, ó Deus, que por Tua grande misericórdia abrimos Suas palavras, mas quem é de nós que tem habilidade para trazer
uma palavra que alegra a nossa alma, podemos ler essa Bíblia, mas só o Espírito Santo pode abrir as Escrituras para nós e falar a cada alma aqui nesta manhã, Senhor, a cada coração. Pai Celestial, tem misericórdia de mim, dos teus servos, usa de misericórdia e usa-nos para falar e também para ouvir as tuas palavras, Senhor. Pai, sabemos que tuas palavras são vivas, são poderosas. Tá? Há relato nas Escrituras, e isso aconteceu. A tua palavra tem tanto poder que teve pessoas que receberam o Espírito Santo com a pregação da palavra. Por isso, Deus, usa-nos por tua misericórdia. E ao vermos a hora que estamos vivendo, um momento tão tremendo, Pai, uma hora de arrebatamento, como precisamos ouvir, como cantamos, o grito da águia, Pai, a voz de Deus nesses últimos dias. Por isso, Senhor, fala que os teus servos hoje, fala aos nossos corações, fala às nossas almas, que o Espírito Santo mova poderosamente sobre nós nesta manhã. No nome de Jesus Cristo oramos e te pedimos com perdão de todos os nossos pecados. Amém e amém. Assentados, irmão. Deus abençoe cada um, né? Continue abençoando. Nós não estamos transmitindo ao vivo, né? Nós gravamos e depois colocamos no canal, para que no futuro, eu creio que bem próximo, a gente vai poder fazer a transmissão de todo o culto, né? No canal que temos. Que os irmãos continuem orando por nós, nesse sentido, porque há pessoas que às vezes elas querem, né? Como eu disse aos irmãos, essa irmã, até ela está no Rio de Janeiro, lá nos Estados Unidos, e ela tem assistido, né? Depois ela pega a gravação, tem assistido os cultos, e ela tem repassado aos grupos, né? Tanto lá como aqui no Brasil, que ela conhece, né? Então é muito importante. A pessoa que queria estar sentada aqui no seu lugar para ouvir o culto, e elas não podem, por circunstância, várias circunstâncias, né? Já por tanta coisa, barreira, e elas gostariam de estarem aqui. Então dá valor quando você tem condição, Deus te traz ao culto, né? Dá valor a essas reuniões, e lembrando que nós estamos se aproximando de uma grande hora, né? Quando haverá uma única religião mundial, e se a igreja, né, os pastores, os ministérios, não estiver de acordo com aquele sistema mundial, com a mente deles, conforme eles creem, né? É aí que está a marca da besta. Então eles serão impedidos de congregar, né? Pequenas congregações como essa, ou grandes igrejas, serão impedidas, suas portas serão fechadas, a não ser que seus líderes aceitem o grande sistema mundial de religião, né? Uma única religião, e aquele sinal que estará nas mãos e nas testas, né? De acordo, apertando a mão, ou no entendimento, crendo como eles creem. Mas você sabe que você já tem que sair desse sistema, que é um sistema que, por maior que seja, é um sistema anticristo, porque ele é anti-palavra. Então a gente sabe que o diabo está por trás disso. Então Deus está nos permitindo, vivemos num país onde temos liberdade de culto, por enquanto, e Deus está te permitindo vir aos cultos, dando condição a você para vir, dando saúde, tudo, né? Então você saiba que você não terá esses cultos sempre, tá? E você não terá sempre essa oportunidade. Nós vimos que na pandemia, teve irmãos que disseram, né? Ah, pastor, né? A gente às vezes não dava valor quando tinha os cultos, às vezes não ia, e agora não pode se reunir em nenhum lugar, e que falta tem, que saudade eu sinto daqueles cultos, né? Mas é isso. Isso foi só um pequeno, né? Vamos dizer assim, um pequeno ensaio do que vai ter. Mas, na verdade, a igreja noiva, ela será completamente impedida de ter suas reuniões, porque nós vamos pelas Escrituras e você vai ver que, mesmo no livro de Apocalipse, diz que a perseguição é contra ela, por causa da palavra que está nela, Cristo, né? Se manifestando. E esse sistema simbolizado, né? Como o Apocalipse mostra, com vários símbolos, mas perseguirá ela, os seus pastores, a igreja, e nessa perseguição, mas nós sabemos que o diabo age, mas Deus age na frente. Ela já terá 2 asas, ela voará, e ela estará fora do alcance dele, né? Por 3 anos e meio. E a semente dela, né? Os remanescentes é que passaram pela perseguição. E nós estamos em cima dessa hora. Então eu achei assim de importância, eu não sei se é essa a vontade de Deus,
de voltar, de trazer esse assunto aqui, um assunto que o irmão Brana fala na mensagem, depois vocês podem ler, hoje não vai dar para a gente. Tem duas mensagens que eu me baseei um pouco para falar sobre isso, se for a vontade de Deus. Uma delas é necessário vos é nascer de novo, né, de 31 de dezembro de 62. E a outra é comunhão, eu esqueci até a data da mensagem de comunhão. Mas ele fala uns assuntos muito importantes para nós, ou seja, há algo particular entre você e Deus, para que você não tenha só uma conversão e eu, né, mental. Às vezes nós vivemos um tempo muito enganoso. E o diabo, eu lembro muito da mensagem que Deus deu ao irmão Luiz Carlos, de Las Boas, quando nós cantamos esse hino aqui, a semente do sangue, quando os cristãos eram perseguidos e mortos porque eles declaravam a sua fé. Só o fato de dizerem que eram crentes, que criam em Jesus, eles já eram perseguidos e mortos, né? Terrivelmente, jogados em arena e tudo mais, né? Porque a religião romana entendia que fora do que eles criam era algo, chamava até de feiticeiros e alguma coisa assim, mas a gente sabe que era uma grande perseguição, era uma semente dos eleitos que estava sendo plantada que hoje brotaria. Então, declarar que ser crente naquela época seria ser condenado à morte, né? Confessar sua fé em Jesus, né? Seria uma condenação de morte. Eles morriam. E o diabo começou a matar, tratando de parar com a vida cristã. Ele achou que terminaria com aquele grande poder do Evangelho, que eles acharam também que terminaria quando Jesus morreu, né? Tanto é que eles até tiveram cuidado fisicamente, após a morte de Jesus, de guardar bem a sepultura, por uma pedra ali bem forte, né? bem pesada, com não sei quantos homens que tinham que empurrar aquela pedra ali para a localidade, onde já estava o corpo de Jesus sem vida, foi morto, sepultado ali, e eles puseram soldados, porque os religiosos do dia, né, sempre preocupados, né, os religiosos, o espírito religioso sempre preocupados, disseram, pode ser que os discípulos vão à noite, roubem o corpo dele, e nesse caso aí saiam espalhando que ele ressuscitou. Então eles tiveram cuidado de botar guardas romanos vigiando para que isso não acontecesse. Isso não foi uma preocupação dos romanos, mas dos judeus, né, os religiosos. E foi assim mesmo, o que aconteceu, chegando o dia determinado da palavra se cumprir, né, ao terceiro dia, naquela manhã, bem cedo, né, ele ressuscitou. Os guardas estavam ali para proteger, sim, mas na visão, quando o anjo chega ali e remove a pedra, eles ficaram tão apavorados e desesperados, saíram correndo, né, não entenderam nada, muito assustados e assombrados, e deram essa notícia para as autoridades, para os religiosos, para os romanos lá, que eram responsáveis. E Jesus tinha que realmente sucedeu algo, uma visão de anjo e algo, e eles saíram correndo. E rapidamente eles pegaram e chamaram esses guardas e disseram, espalhem que vocês dormiram à noite, ou vocês já tiveram algum vacilo, e roubaram o corpo dele. Não dê essa notícia de que ele ressuscitou. Então eles ganharam dinheiro para isso, né? Foram subornados para trazer uma mensagem, para abafar a promessa de Deus, ou seja, tirar de cena a promessa que Deus disse que ressuscitaria o terceiro dia. O diabo sempre está preocupado com Deus cumprindo sua palavra. Mas, irmão, não se preocupe, Deus cumprirá a sua palavra na hora e no momento certo. Entende? E aí eles fizeram isso, deram essa notícia para eles, e aí espalhou-se esse dito, que Jesus não tinha ressuscitado, e que foram roubados seu corpo por meio dos discípulos, e o levaram, né? Mas, veja bem, mas logo ali levanta-se uma igreja, depois de estarem no cenáculo, orando. Jesus tinha aparecido para eles, agora Jesus apareceu para eles, não para os incrédulos, porque eles não iam crer de todas as formas. E disse, ficou com eles por espaço, né, ali de quase 40 dias, visto por muitas pessoas, né? Visto por muitas pessoas, e determinou que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido no poder. Precisava-se descer um poder sobre a vida daquele discípulo para que aquela igreja fosse firme. Por isso, essa igreja se manteve assim, porque as provas, as lutas que virão, que viriam e vêm sobre o crente, são provas fortes. Então Deus disse que eles ficassem ali. Para que eles ficaram orando. E o Espírito Santo desceu. E a vida daqueles homens foram mudadas. Já chegaram a uma prova muito forte, pois aquela igreja
com pouco tempo estabelecida por Jesus Cristo, porque a igreja, ela não é do pastor, ela não é de um pastor presidente, é uma congregação filiada a uma igreja principal, que é a igreja do pastor tal. É um grande erro. Um pastor está ali como um homem que tem um ofício para pastorear e cuidar das ovelhas de Jesus. E é uma responsabilidade muito grande, porque um dia o dono dessas ovelhas, né, vai chamar esses pastores como nós que pregamos e nos intimar, ou seja, nos perguntar o que é que nós ensinamos quando uma vez tivemos um tempo aqui na terra com o dom de Deus para pregar a palavra. O que é que nós ensinamos para o povo? Porque o que ele deixou para darmos às suas ovelhas são as suas puras e verdadeiras palavras. Tanto é que ele chegou e disse para Satanás que um homem, ou seja, a ovelha dele, os filhos dele, a filha dele, não vive só de pão, o alimento natural, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essa igreja foi estabelecida assim, o Espírito Santo caiu e eles amaram a palavra, adoraram a palavra, não estavam mais com medo, os sinais e prodígios começaram a acontecer. Aquilo causou uma grande inveja naqueles religiosos e eles trataram de começar a persegui-los e já determinando a morte para eles, já ali em Jerusalém, pois ali em Jerusalém já começaram, porque Tiago foi logo morto à espada. Talvez o diabo pensou, eu mato logo um aí, através das autoridades, matando um intimida logo o restante, porque se é uma religião apenas mental, não há vida, não há nada ali, isso assustará. E vou matando enquanto puder. E então já matam Tiago a espada e a igreja continua. Para você ver que a vida da igreja não é vida de homens, propriamente dizendo. Quem está vivendo nesses homens e mulheres é o Senhor Jesus Cristo. É um poder vivificador. Esse poder vivificador, imagina aquela vida de Jesus, que viveu em Jesus, toda a plenitude da divindade, viveu em Jesus, fez Jesus andar daquela forma, pregar, orar pelos enfermos, ser tão amável, que testemunho que ele teve. Agora essa vida passa para dentro da igreja, porque era aquela vida em um homem, agora a vida em um povo. Como será esse povo? Como serão os membros dessa igreja de Jesus Cristo? Aqui vocês podem dizer, nós congregamos aqui com o pastor Marcelo, com os irmãos, né? Congrego lá no Campo Grande, pastor Weber, lá, pastor Alex, tudo mais e tal. Agora veja bem, congregações, locais de congregações é uma coisa, onde o povo se reúne e às vezes simpatiza com um pastor e está pregando, gosta dele, gosta da igreja, talvez a igreja seja mais próxima da sua casa, algo assim. Mas não baseie-se somente nisso. Lembra-se, tem uma igreja e ela é no mundo todo, e essa é a igreja de Jesus Cristo. E essa igreja, ela é constituída por membros de Jesus. Agora veja bem, e só tem uma forma de entrar nessa igreja. Aqui nós podemos entrar, né? Você vem, você se batiza, você começa a caminhada cristã, mas onde se reuniu. Mas essa igreja de Jesus, que Jesus estabeleceu, essa igreja é uma igreja tão poderosa, que ele fala em Mateus 16, se eu não me engano, que ele pôs uma edificação onde essa igreja estaria estabilizada, porque essa igreja sofreria muito baque. Ele fala na palavra de que o homem que ouve a palavra e guarda, né, como um homem prudente, que ele ficou sobre a rocha, ou insensato sobre a areia, né, aí ele começa a dizer por que a importância de ele ficar sobre a rocha. Aí ele fala que vento, chuva e tempestade bate contra aquela casa e ela não cai. Então, porque esse homem ouviu a palavra. Essa igreja é edificada sobre uma rocha, porque ela vai passar por testes e provas. Essa primeira ela passou. A igreja de Jerusalém estava iniciando ali, era uma igreja quase 100% de judeus, né? Aí mais na frente que Deus começa, abre as portas e o evangelho vem, chega até ao gentio, né? E mostra isso lá em Pedro, mas Paulo, que é o mensageiro dessa primeira igreja lá de Éfeso, né, o Efésio, e Deus começa uma etapa com o gentio, que já começou e ainda não concluiu, termina-se com o arrebatamento. Então o evangelho vem do judeu e chega para o gentio, agora sai do gentio e volta ao judeu, né? Então essa igreja, ela foi bem fortificada, porque o diabo, quando viu, observou, ele não se incomoda muito, irmão, quando a gente lê da Bíblia, sabe da mensagem e tudo mais e tal. Mas quando ele vê aquela vida vivendo em você, e isso por área em desespero,
e ele te perseguirá, porque ele está vendo aquela vida que estava em Cristo, hoje vivendo em você. Então é muito importante isso. E a igreja, eles mataram, e disse, vou parar eles, porque já matou um. E eles continuaram. E a igreja prosseguiu. E aquela vida que estava na igreja de Jerusalém, aquele Espírito Santo, e eles tinham a preocupação de que eles recebessem logo o Espírito Santo. Quando o Evangelho vem para os gentios, traz as bênçãos também do judeu para o gentil, e também o batismo com o Espírito Santo. Então a igreja efesiana, ela começa ali em Atos 19, né? Naquele poucos irmãos ali, Paulo ora, e eles nem sabiam sobre o Espírito Santo. Paulo explicou para eles, e eles disseram, nós não somos discípulos de João, nós sabemos que Espírito Santo nós nem sabemos. Aí Paulo começa a ver o ensinamento, como é que foi que vocês foram batizados. Ele volta lá ao primeiro passo da vida cristã. Então eles disseram, nós fomos batizados no batismo de João, um grande profeta, claro, Paulo reconhecia aquilo. Aí Paulo vem, agora você tem que entender a palavra para o momento. Se você não entender a estação e o que Deus está fazendo ali, você perde Deus. Você diz, mas eu estou com uma parte da palavra, eu estou a palavra, nós temos a palavra, mas você perde, a palavra também colocada fora de ordem, vamos dizer assim, deslocada. Olha o que acontece com o povo. Então tem que se entender, nós temos uma Bíblia para trás de nós, com várias profecias que já se cumpriram. Né? Se você for, imagina se eu começasse a pregar aqui, parasse ali no livro de Isaías e começasse a falar que a virgem conceberia e daria à luz um filho. E parasse, irmão, Deus prometeu isso, uma virgem vai conceber. Eu estou voltando lá na profecia de Isaías e dizendo que a virgem vai conceber. E vou lá no livro de profecia de Isaías 53 também, e digo como ele seria, quando se tornasse homem, na forma que ele morreria e tudo mais. Parasse com a igreja aqui e começasse a falar sobre isso. Então, irmão, pelas escrituras, uma virgem vai conceber. Automaticamente a igreja vai responder e vai entender, pastor, é a palavra, e já aconteceu. Houve o tempo dessa profecia, então tem que se entender. Agora, que estação nós estamos, de acordo com todo o programa de Deus, com o próprio Israel em sua terra, com a mensagem que a igreja deveria estar ouvindo hoje. Na verdade, né, um encontro com Jesus te dá um novo nascimento. Agora, uma revelação pessoal de Jesus Cristo a você te dá um novo nascimento. Então, irmão, é preciso entender. Então, essa igreja foi fortificada. Quando ele começa uma igreja gentia, ele começa nessas bases também. Eles receberam o Espírito Santo, né? Eles foram uma igreja tão assim, não eram intelectuais, mas uma igreja tão transformada, uma igreja que tinha tanta segurança, que Paulo orou por ele. Paulo perguntou primeiro, eles disseram que eram batizados no batismo de João. Paulo disse, como vocês foram batizados? João, está bem, mas João foi por arrependimento. João disse para que cresça nunca após ele havia de vir, isso é no Senhor Jesus. Mandou que agora vocês vão lá, se batizem em nome de Jesus Cristo. Aí eu estou dizendo aqui, a receita de Deus para esse novo nascimento, essa transformação da sua vida, essa segurança na sua alma. Então Paulo disse, vai, batiza-se em nome de Jesus Cristo, depois volta. Eles eram servos de Deus, eles só não foram bem ensinados por Apolo, era um grande homem de Deus, mas Paulo era um profeta. E Paulo disse, vai lá, se batiza em nome de Jesus, vem cá. E eles voltaram. Quando voltaram, Paulo pôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Porque a promessa é, batizada em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é um dos dons, o dom do Espírito Santo. Recebe o batismo, a vida eterna de Deus. Então ela começou, e ela foi uma igreja tão bem estabelecida, que ela é o exemplo. A igreja efesiana é o tipo para a igreja de hoje, a noiva. Tanto é que na visão dada ao profeta, o Espírito chega dizendo que a noiva voltou. Então ela é o padrão para todas as eras. E o mensageiro Paulo foi o padrão também. Mas dizendo isso, então o que a gente tem que ter o cuidado? Satanás é um ser muito astuto. Por isso, nós sabemos, nós reconhecemos os dons na igreja. Temos irmãos aqui que falam em língua, né? Nós sabemos que temos os dons entre nós de interpretação de língua. Já vimos isso acontecer, né? Entre nós, há anos atrás, com línguas de interpretação e cumprindo as símbolos do Senhor, né? A pessoa que estava nos visitando, ela disse, isso é verdade, isso é verdade. Então isso é maravilhoso.
Mas por que nós não paramos na questão dos dons com a igreja? E poderíamos fazer um grande movimento com isso, e traria a atenção de muita gente. O dom de Deus está ali, eles falam língua, profetiza, acontece e tudo mais. Por que nós não paramos? Sim, porque esse foi um movimento na era passada, na era pentecostal, quando com o batismo do Espírito Santo os dons foram derramados. Isso continua assim, continua, tá? O batismo com o Espírito Santo e os dons derramados. Só que chegamos no tempo, né, quando a palavra seria aberta, os mistérios seriam revelados, e esses dons e tudo que é da parte de Deus genuíno seriam colocados em ordem, né, e seriam usados dentro de uma ordem estabelecida por Deus. Entende? Por isso o profeta fala sobre esses irmãos que têm esses dons e se reúnem antes de um culto. E se Deus der uma mensagem em língua, uma interpretação dela, da língua, então dois irmãos julgam aquilo, vê se aquilo é por Deus, põe aqui, e logo quando começar o culto, aquilo é lido. E se aquilo acontecer exatamente como foi dito, então a igreja glorifica a Deus que Ele está no vosso meio. E se não acontecer, aqueles irmãos foram enganados por um espírito, o diabo os enganou. Então veja que amadurecimento, veja como são usadas essas dádivas de Deus. Mas veja bem, então a igreja foi seguindo. O diabo está de olho na igreja desde que ela começou, que ele ouviu Jesus dizendo: a minha igreja será edificada sobre essa revelação, Pedro, tá? Essa revelação que você teve, esse saber de quem sou eu, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Foi meu Pai que está no céu. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, uma igreja que conhecerá Deus, conhecerá Jesus. Você diz, mas quem é Jesus hoje? A palavra da hora. Ele é sempre a palavra da hora, né? A mensagem da hora. Então, ela conhecerá. Satanás, como eu voltei aqui no assunto, desculpa a volta que dei, mas a mensagem que Deus deu, irmão, nos carros, Satanás observou isso e disse: não está adiantando, eu estou os matando, eu estou os oprimindo, eu estou judiando deles, eu estou acabando com tudo que posso, eu estou despejando a minha ira. Esse espírito voltará, tá? Ele está preso, mas ele vai voltar. É essa perseguição que está se aproximando, igreja, tá? Esse espírito estava lá atrás, eles foram presos e eles vieram sobre os irmãos ali, ó, a semente do sangue. Eles voltam agora, tá? Eles estão para voltar aí. Os que passarem, ficarem para a tribulação, sofrerão essa ira deles. Mas ele diz: eu estou matando, eu estou fazendo, eu estou acabando com eles, e não está adiantando. Quanto mais eu os mato em arena, em fogueira, mais conversão não está havendo. Satanás mudou a estratégia. Disse: não vou fazer mais isso. Eu lembro dessa mensagem que do irmão no escola, não sei se ele lembra, né? Ele disse: não vou mais os perseguir assim, eu vou chegar até eles e os convencer que são cristãos. Não é isso? Foi isso que Deus deu a mensagem? Irmão, isso é bem pior. Que estratégia. Imagina o diabo chega até a mim e diz assim: ó, você já está no máximo, né? Você é um cristão, você é um pastor, aí eu já me coloco até melhor do que vocês. Veja como a estratégia dele. Tudo que você vier me falar com relação à Bíblia, eu estou no nível superior, olha o que está acontecendo. E tem pessoas que ele consegue enganar Deus com tanta mínima coisa, mínima coisa no bom sentido, que Deus me perdoe. Não estou dizendo nesse sentido de diminuir as coisas de Deus. Na verdade, uma pessoa porque tem um dom de cantar. Tem muitos deles que esse dom de louvar e de cantar estão usando esses dons lá no mundo. As pessoas têm o dom de cantar e vão lá. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem o dom de falar em língua, ou profetizar, ou seja, ter uma visão, alguma coisa assim. O diabo já foi até ele e disse: você já chegou ao auge. E talvez até alguém trazendo os elogios para ele, então ninguém pode lhe falar mais nada. Então, a hora que nós estamos vivendo é uma hora tão perigosa que as pessoas, a maioria delas, você não pode lhe dizer mais nada, porque elas já se acham autossuficientes espiritualmente, estão esperando um rapto. E digo agora, voltando ao nosso povo da mensagem, estou dentro da mensagem, creio no profeta, estou aguardando um rapto, não preciso de que alguém me corrija ou diga algo assim, mesma palavra. Então, veja o perigo, convencimento. Agora eu vou lhe dizer, o Espírito Santo, ele não te convence, ele te converte. Ele te converte e ele sempre te corrige. Quem tem o Espírito Santo está sendo corrigido todo dia da sua vida. Ele te incomoda,
Paulo disse, quando erramos, somos corrigidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então ele mudou a estratégia. Ele disse, não vamos ler, por causa, viu, como é que sempre não dá para concluir. Ele mudou a estratégia. Agora você lê aí a carta para a era de Laodiceia e você vai ver o que se encontra na carta da era de Laodiceia, que era terrível. A carta escrita ao anjo e a era de Laodiceia, lembrando que a era de Laodiceia não se refere a todo o grupo, que todos estão naquela condição. Ali está a semente, ali está o joio e o trigo, ali está a verdadeira vinha e a falsa vinha. Então você não atribui isso a todos, né? Mas veja bem, se referindo à falsa vinha, o Espírito Santo diz que ela está se jactanciando, ela diz que é rica, tem tudo, e diz que de nada tenho falta, está aqui na era do Laodiceia. Sabe o que está mostrando? É a condição espiritual do povo. Alguém disse, não preciso me dizer. Tem gente que até um fato engraçado. Eu vi um caso de que um homem foi ao monte orar. Veja bem, querido. Não precisa aqui não, tá? Ele foi ao monte a orar, ele foi lá, aí sentiu de Deus que ele era um pastor. Aí ele mesmo se ungiu a pastor. Depois ele desceu, ungiu a esposa dele a pastor e começou a trabalhar. Irmão, a coisa está assim de maneira que, e se nós precisamos do Espírito Santo, porque o diabo, ele tem uma estratégia tão grande que Jesus é que fala sobre ele, tá? Então considerai isso, Mateus 24, né? Jesus fala, o diabo aparecerá no meu nome, né? E o diabo aparecerá no meu nome, fará tão sinais de prodígio e maravilha, que se possível for, aí ele leva esse nível de Satanás tão parecido com ele, então imitará tanto o Espírito Santo, ele diz, se possível for, enganará até uma classe que estará no alto também, uma classe, ou seja, não de si próprio, tá? Não é com relação à era de Laodiceia, não, mas uma classe de gente preparada por Deus, é claro, pessoas humildes, simples, mas com o Espírito Santo estaria nela. Então ele diz, ele estará tão parecido com o Espírito Santo, aí ele já está dizendo assim, aí ele fala assim, quando ele fala, se possível for, quer dizer, ele vai sair enganando todo mundo, ele pensando que é Deus, todo mundo, se possível for, enganaria até os escolhidos. O que ele está dizendo? Esses escolhidos só não poderão enganar, porque ele mesmo já está dizendo, eles são escolhidos por Deus. E se eles são escolhidos por Deus, essa mente eterna de Deus, esse Deus eterno, isso aqui esse tempo que nós vivemos, o tempo dele parou a eternidade, para Deus isso não é nada, meu Deus é Pai da eternidade. Se houve uma escolha de Deus, Deus não falha, Deus não conserta nada, e houve um escolhido de Deus, então eles foram escolhidos bem antes da fundação do mundo. Agora esse Espírito veio e imitaria o Espírito Santo. Deus não o impediu, ele vai imitar o Espírito Santo, e ele vai enganar milhares e milhões de pessoas, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Na visão que João tem em Apocalipse, diz que com a sua cauda, ele rasga a terça parte da estrela. Com a sua mentira, ele saiu enganando no céu, rastou a terça parte. Então veja bem, ele está enganando na terra. Se hoje você não é enganado com suas mentiras, é a mentira, irmão. A mentira o quê? É a verdade não apresentada. Então, se hoje você não é enganado, é porque lá você não foi enganado. Ele foi enganando, ele enganou, ele rastou com a sua cauda a sua mentira. Então, aonde eu quero chegar? Aí entra a nossa responsabilidade como pastores. Por quê? Eu não posso ser pastor por uma conveniência, eu quero ser um pastor porque o profeta até fala sobre isso. Se eu quero ser pastor por uma condição financeira melhor, ele diz, você nunca foi chamado para isso. Sai daí, né? Porque é interesse financeiro. Então eu acho que isso aí já derruba milhares, né? Sai daí. Se você quer ser pastor para ver quanto você vai ter, né? Quanto você vai ter, igual o outro disse para o meu irmão lá, rapaz, eu sou pastor, eu fiz curso de seminário de teologia, hoje sou pastor, já tenho mais 50 cabeças, né? Olha a visão dele, né? Pobre dos irmãos. Então, se você é pastor por condição financeira, esquece isso. Agora, se você é pastor, se você vai ganhar 10 centavos ou não, mas quer dizer, o amor por aquela alma, e você é chamado, e você até quer fugir disso, você foi chamado para isso. Então, antes de pensar num grupo, antes de pensar num resultado de pastor, antes de pensar de um pastor com a sua igreja, ou vamos dizer, o status de pastor, pense em um pastor que tem uma alma com as almas que estão ouvindo ele. Você quer ser um pastor? Tudo bem. Que Deus te abençoe.
Mas a cada um de nós temos que responder por nossa alma. Mas Deus ainda vai me chamar e dizer, mas peraí, tu tinha alma atrás de você. Tu teve um dom para pregar. O que você ensinou a eles? Então, irmão, nós vemos o padrão da igreja primitiva, da igreja efesiana. E como aqueles líderes agiam, então nós vemos o que? Primeira coisa que a igreja precisa. Isso é indispensável, irmãos e irmãs. A igreja precisa. Nós precisamos chegar com a igreja, nós e a igreja, chegar a esse encontro real com Deus. Essa relação pessoal com Jesus Cristo, ou seja, com a palavra. O remédio, ou seja, a cura da alma das pessoas está em toda a palavra de Deus. Então, para que as pessoas não sejam, que Satanás, ele já agiu dessa forma. A era que vivemos é uma era convencida, onde as pessoas estão convencidas, esse espírito que está na era que vivemos, convencendo as pessoas que já estão bem. Já estão bem, é só aguardar o arrebatamento. E tem pessoas que estão sentindo tão bem, que ela até faz julgamento de outras pessoas. Oh, você não é um crente, oh, você não é isso, você não tem o nível que eu tenho, oh, nós somos tão puros, você é impuro, não posso estar nem conversando com você. Então, coisas desse tipo assim. Mas, quando Jesus refere-se à carta à era de Laodiceia, ele fala que ela é cega, ó. Ela diz que tem tudo, rica, não precisa de nada. O Espírito começa a dizer que ela é cega, ela está sem roupa, ela espiritualmente, né? Ela é miserável, quer dizer, ela é pobre, ela não é rica, ela é miserável, tem um estado abaixo da pobreza, ela é miserável, ela está sem roupa, ela está nua, olha o estado, e ela está sem a graça, ela é desgraçada, e diz que ela não vê isso, aí que o estado se torna pior, porque uma pessoa nesse estado, e aí pelo menos ela vendo, ela diz, oh, me ajude com alguma coisa, estou nesse estado, estou miseravelmente assim, sem condição, me ajude, dê-me algum dinheiro, alguma coisa assim. Ela está reconhecendo um pouco de sua situação, mas a era de Laodiceia está num estado tão horrível, que ela não reconhece isso, e diz, de nada tenho falta. E a prova, era tão lamentável, que na carta, o Espírito diz para a era de Laodiceia, ele diz, eis que estou à porta e bato. Essa era, pois ele do lado de fora, ele está gritando do lado de fora. Isso que quando ele diz estou à porta e bato, só bate do lado de fora, né, para entrar. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né, então ele está ali apelando para a era de Laodiceia. Então, que estado está a nossa era que vivemos? Então imagina que astutos espíritos religiosos malignos estão agindo nesse tempo, irmão. Nós estamos aqui, eles nos atacam a todos, eles formam suas organizações, suas religiões e tudo mais. Parece que cada um tem seus argumentos, cada um chegou no auge, e cada religião e tudo mais, mas aí a gente para aqui e volta a esse tema aqui, onde a gente não está encontrando um homem que está assim, vamos dizer assim, teve uma vida de qualquer maneira, né? E seus pecados e tudo mais. Não, Deus sabe, sou uma boa pessoa. Deus não vai me condenar, não. Veja bem, nós estamos se tratando de um homem que tinha uma vida especial, está se tratando de um homem que era um líder que ensinava o povo. Jesus chama ele de mestre. Está se tratando de um homem que tinha uma vida que não tinha ninguém para apontar o dedo para ele, o pai dele também não, o avô, o bisavô e tal. Ele era um mestre em Israel. Então veja bem aqui, o que ele fala para Jesus, a preocupação dele é, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Pensa bem, você vivendo naquele tempo, Nicodemos chegando uma manhã como essa, e vai entrar na sinagoga e vai ensinar, né? Aí, irmão, grande Nicodemos, esse moço e realmente, se nós se sentássemos para ouvir o Nicodemos falando sobre a lei, ele diz, rapaz, que escola dominical, como o homem ensina, olha como ele fala dos sacrifícios, dos templos, das festas judaicas e tudo mais, da forma como o sacerdote, a linhagem de sacerdote de Arão e os levitas e tudo, rapaz, que voltam para casa, você volta para casa bem satisfeito com o ensinamento de Nicodemos. Agora, deixe isso à parte, veja a preocupação. A gente não precisa de uma igreja totalmente intelectual, a gente precisa de uma igreja onde desde o púlpito até a portaria, todos precisam nascer de novo.
E olha que algo estava ali incomodando. Olha que ele chega para Jesus, ele já vai, havia entre os homens, um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus. Então, ele já queria algo secreto, porque ele, como príncipe, ensinava na sinagoga, ele já sabia qual era o comentário que eles faziam sobre Jesus e seus ensinamentos. Então, Jesus era um renegado, Jesus era esse Jesus, um filho ilegítimo. Mas está dando resultado, gente. Ele está curando enfermo, pessoas têm sido curadas, vida tem sido mudada, transformada, ressurreição de mortos, leprosos estão limpos. Sua reunião está acontecendo algo tremendo. E o ciúme, uma inveja, e eles olhavam para aqueles acontecimentos e diziam, mas ele é um filho ilegítimo. Ora, eles conheciam as escrituras, Isaías disse que a virgem conceberia. Ele veio de uma virgem, então eles não podiam entender isso. Mas voltando ao nosso assunto aqui. Então Nicodemos ouvia aquele assunto. Nicodemos disse, rapaz, imagina se eu chegar de dia lá, o pessoal vai vir aqui e vai, ô Nicodemos, nós vimos, tu estava lá na reunião de Jesus, o que é que tu foi fazer lá, rapaz? Tu ensinando pra gente, nossos ministérios, nossa igreja, ensina aquele homem errado, rapaz. Ensina coisa errada e tudo mais. Tu foi lá, tu está excluído, né? Tu é tirado do nosso meio, tu não vai ser mais mestre aqui. E Nicodemo estava muito preocupado com a sua posição com relação a eles também. Então ele disse, eu vou de noite, ninguém está me vendo. Se hoje à noite é difícil você identificar uma pessoa, né, que tem iluminação nas ruas, né? Imagina aquele tempo, irmão. Eu não sei, era lamparina, sei lá, algumas lâmpadas que eles tinham. Mas só dentro das casas, né? Então era um lugar secreto, escuro, até mesmo nas casas. Eu não sei aqui quem já viveu luz de lamparina. Quem aqui já conhece lamparina? Marco lá conhece. Viu poucos irmãos, né? Aí você só vê se tinha lamparina na sala, o quarto ficava escuro, né? Eu vi alguém do quarto lá, você tinha, rapaz, sai alguém daqui. Por que pareça, já tive dado tratamento, usado lamparina direto. Então, aí fica tudo escuro. Então Nicodemo veio de noite, Nicodemo passou pela rua tranquilo, podia passar, ninguém sabe. Certo? Pode ter colocado um pano na cabeça, mas aí ele chegou para a reunião de Jesus. Mas Jesus já sabia que ele ia chegar, ele sabe de tudo. Ele já sabia antes da fundação do mundo que você estaria sentado aqui nessa manhã. Agora, se você acha que Deus é esse, sabia que você estaria sentado aqui nessa manhã, que o Vinícius, seu namorado estaria, todos nós aqui. Ele poderia ter dito lá atrás, até mesmo antes de Moisés podia escrever lá em Gênesis, Deus quisesse por isso, ele poderia dizer nessa reunião aqui, até falar a cor da roupa que você estaria aqui nessa manhã. Aí também já ele. Então Deus poderoso mesmo, então você vai saber que ele tem mais poder ainda. Ele já poderia dizer lá atrás o que você estaria pensando nesta manhã. É um Deus onisciente, irmão. Só Jesus Cristo é Deus. Amém? Então Nicodemo chegou lá e começou a conversar com ele e disse para ele, mestre, olha, agora ele tratou diferente. Ele não falava isso ensinando lá na sinagoga, mas aqui ele falou, esse foi ter de noite com Jesus. Ele disse, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Veja bem, ele disse, não era só ele, tinha mais gente que sabia. Bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Aqueles homens conheciam o Velho Testamento e os profetas falaram e ensinaram o que os profetas faziam, então era Deus que estava fazendo, e eles viram Jesus era um profeta ali também. Então ele disse, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, que ninguém pode fazer as obras que tu fazes, limpando os leprosos, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. Ninguém pode fazer as obras que tu fazes, Jesus, se Deus não for com ele. Mas em secreto, escondido, não podemos declarar a nossa fé, não podemos crer que Deus, o homem está hoje, não posso falar, Deus abriu sua palavra, Deus mandou um profeta, os mistérios foram revelados, mas alguém não aceita isso, irmão. Não é questão de alguém, é questão de você e a palavra, irmão. Porque muitos perderam a oportunidade por causa disso. Pilatos perdeu a grande oportunidade da vida dele. Olha que a mulher dele ainda avisou ele, Pilatos, não mete nesse negócio, Pilatos, não entra nessa causa. Mas ele tinha uma posição política, e Pilatos, não faça isso, Pilatos, deixa, eu fui muito afligido à noite, em sonho, esse homem é justo. O que Pilatos tinha que dizer? Olha, sabe uma coisa? Ele viu que Jesus era inocente, ele dizia, vocês estão tentando crucificar ele,
por inveja, e se ele olhasse para ele e dissesse: ó Senhor, tem misericórdia de mim, a história seria outra. Pilatos perderia sua posição política, talvez seria preso também pelos romanos, algo assim, talvez até morto, mas Pilatos estaria na glória. Mas ele olhou, ele viu sua posição e disse: bom, eu não vejo culpa nele, mas vocês podem soltar um preso, algo assim. E eles pediram Barrabás e Pilatos mandou crucificar Jesus. A oportunidade de Pilatos foi ali, o Salvador, a palavra encarnada estava diante dele, a oportunidade de Herodes estava ali, a oportunidade de cada um estava ali. Mas quando Maria no poço viu a sua oportunidade, ela aceitou a palavra e ela correu lá para a cidade para avisar que tinha encontrado o Messias. E em cada um de nós a oportunidade vai chegar. Talvez se não chegou para você, nessa manhã chega, a palavra vai se apresentar a você. Aí você diz: o que é essa palavra hoje, nessa manhã? O que é essa revelação? O que é tudo isso? Então ele te responderá: eu sou Jesus. É o que ele disse para Paulo. Paulo disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Aí talvez alguém disse: Paulo, você ficou meio coisa, porque Jesus era um homem que andava em Jerusalém, antes de você chegar, antes de você vir, ele andava com a gente, sabia quem era Jesus. Você disse que aquela coluna de fogo disse, tu perguntou pelo Senhor, e ele respondeu: eu sou Jesus. Irmão, é Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não importa em que forma estou, ele é Jesus em nós nessa manhã. Amém? Então, vou falar aqui na resposta de Jesus, para a gente chegar aqui, ó, começar a caminhar aqui, tá até para a terra, né? Jesus respondeu, ele disse a ninguém, deixa eu voltar aqui. Esse foi ter de noite com Jesus. Ele disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, filho de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus, ao ver ele chegando, ele chegava com a mente intelectual, conhecendo bem as Escrituras, chegou a tal ponto, manteve uma vida santificada, separada, mas Jesus viu que ele não tinha nascido de novo. O que quer dizer isso? Nicodemo traz isso para o natural e disse: o homem já é velho, volta ao ventre da mãe e nasce de novo. Ele estava falando de um outro nascimento, nascimento do Espírito, irmão. Então você vê que quando chega cá na frente, olha o que ele fala aqui na frente, olha aqui, ó. Eu vou lá para frente, versículo 14:15. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe, ele disse o quê? Moisés levantou a serpente. Sim, vocês podem, creio que a maioria de vocês já leram, a serpente estava picando eles lá no deserto, serpente venenosa, ela picava e morria. Morria, não tinha chance, não sei que espécie que era, aquela estava determinada para morder o menino, menina, homem, mulher, mordia, por causa do pecado, tá? A murmuração deles. E Deus se compadeceu deles. Deus disse: Moisés, Deus sempre tendo misericórdia, né? Pede para fazer uma serpente de bronze ali e põe ela no alto. E assim que eles forem picados com a serpente venenosa para morrer, eles olharam para a serpente em cima, eles não morreram. Olha que coisa, hein? A serpente picou, o veneno entrou na corrente sanguínea. Mas antes, quando a serpente picou, aí aquele hebreu, aquela moça, aquele rapaz, aquele homem, virou e olhou para a serpente de bronze ali. Quando olhou para a serpente, o veneno desapareceu. Ela ficou saudável. Agora só um tipo, isso era um tipo de Cristo. Agora pensa bem, igreja, irmãos que estão nos ouvindo, se ali num tipo olhar para a serpente e o veneno mortal pedia força, desaparecia, imagina aquela promessa que ele disse: no meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem coisa mortífera não fará dano algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Amém. Amém. Tenha fé no poder do nome de Jesus. E para nós, os gentios, ainda é mais ainda. Você pode pôr as mãos sobre uma pessoa e crer. Ele diz: vocês porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Mas para nós, os gentios, ainda houve um outro tipo, que você pode ser curado aí pelo poder da palavra. Não precisa o pastor te chamar para impor as mãos sobre você.
creia no poder da palavra, você sairá liberto nesta manhã. Independente do mal. E ele disse, assim como a serpente. Eles olharam para a serpente de bronze, aquilo, mas é bronze. Mas aquela serpente significando pecado, que o pecado foi julgado. Ele disse assim, quando ele olhar, ele será curado. Pronto, o veneno desapareceu, a cobra, a serpente saiu, disse, esse vai morrer. Não morreu, porque ele olhou para a serpente. Aí Jesus disse também que você e eu, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, olha você olhando para o Calvário e crendo no Calvário, porque pior do que aquela serpente, aquelas cobras que mordiam os hebreus lá no deserto, e eles morriam, é o pecado que mata a nossa alma, irmão, e te separa eternamente de Deus. Então ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele foi levantado para que todo aquele que nele crê, você crê nele? Amém? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá naquele tipo, eles eram curados. A serpente, o veneno não atingia, mas eles estavam falando de uma vida natural ali. A serpente o livrava. Eles seguiram a caminhada, muitos deles lá na frente depois morreram no deserto, seu tempo de vida e tudo mais e tal. Mas desse caso aqui, olhar para o Calvário e crer no que Jesus fez por você, por sua alma, você tem a vida eterna. E lá a serpente poupava eles da vida aqui, do veneno da serpente, ou seja, a serpente levantada, poupava eles da vida aqui, da picada da serpente aqui, da vida natural. Mas o nosso Jesus, amado, morto no Calvário, já nos deu a vida eterna. Ele disse, vocês não vão perecer, porque ele disse, quem crê nele, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, não entrarão em condenação. Saltaram da morte, desses corpos de morte, saltaram da morte para a vida eterna. Por isso que para você ter um corpo te esperando, irmão, ter uma transformação, como nós cantamos, em breve, irmãos, estaremos cruzando esse rio e veremos face a face nossos irmãos. Mas o prazer maior é ver ali aquele que por seu sangue, lá no Calvário, nos deu a salvação. Amém? Então, a importância desse novo nascimento. Agora Deus quer trabalhar conosco, porque você sabia que você é uma casa de Deus? E o diabo é um espírito. Você vê que Satanás, ele é um espírito, e ele até quando ele é tirado de uma pessoa, ele não quer ficar sem um corpo, porque um espírito sem um corpo para ele usar, ele não tem a eficácia, ou seja, ele não tem a força, ele não tem o poder que ele teria com um corpo. Um exemplo, pega um espírito homicida e deixa que ele entre no corpo de um homem, de uma pessoa, de um homem ali, e aquele homem cede o seu corpo para esse espírito homicida. Então, quanto mais ele praticar homicídio, para aquele espírito ele está se realizando, ele está usando aquele homem para cometer o homicídio, um espírito de adultério. É por isso, irmão, às vezes você fica, pastor, os pastores mexem com isso, né? Mas olha só, é uma verdade. Jesus disse, quando ele fala sobre a lei lá atrás, ele dizia para a lei, para eles, se uma mulher fosse pega em adultério com 2 testemunhas, ela seria condenada, né? Jesus disse, mas eu porém vos digo, se um homem, aí ele vem para nós falando, atentar para uma mulher e cobiçar, desejar em seus corações, já cometeu adultério com ela. Então, aí talvez a irmã de volta, tá vendo? Vocês têm que cuidar, vigia, o Ed, vigia nos carros, vigia, Roberto, irmão, vigia. Mas você lembra de uma coisa, um adultério não é cometido só por uma pessoa, são 2 pessoas. Se aquele homem olhou e cobiçou, ele cometeu adultério com ela. Jesus apanhará aquela mulher e dirá, você fez isso, se ela não se arrepender dos seus pecados, ou ele não se arrepender no caso de sua cobiça. Então Jesus chamará ela e ela será colocada e disse, aquele homem, você é condenado, você será julgado por adultério. Ele disse, Senhor, sim, agora vejamos, naquele dia, então aquela mulher se expôs, o espírito de adultério, ela se expôs. Por isso Satanás trabalha nesse lado. Por isso, irmão, estou dizendo isso aqui para a igreja, né?
nem para os visitantes, nem para os que vão nos ouvir depois. Mas para a igreja e aqueles que estão ouvindo vão saber dessa verdade. Por isso, irmã, cuidado com a sua decência, porque se você se expor, os homens ali fora, um cristão com o Espírito Santo, ele porá no seu olho, uma mulher o chamará a atenção, e esse Espírito Santo no coração dele imediatamente virará o seu rosto, porque se ele se manter olhando, ele a cobiçará, e se ele fizer isso, ele se encontrará contra a palavra de Deus. Então, aí você diz assim, eu não faço isso, eu não olho, eu não ando aí olhando essas coisas, mas muito cuidado, irmão. Hoje o diabo é muito astuto. Você não precisa estar pelas ruas, porque parece que quase 100% das mulheres nas ruas estão nessas condições, a maioria delas. Mas Satanás não se preocupa não, pode ficar dentro da sua casa mesmo, você não precisa, nem sair, nem precisa no shopping, não precisa na praia, não precisa. Eu trago para você dentro do seu aparelhozinho chamado celular, tá? Você vai botar aí os vídeos aí você começa a ver, né? Aí tem aí os vídeos, tem aquele negócio do, como é que fala? TikTok, vídeo, você vai vendo. Aí tem aí mulheres, aí você vai, então, tem até site de relacionamento, está destruindo família, casamento, o diabo está sendo muito astuto, irmão. Tem pessoas, eu conheço uma pessoa, vocês conhecem também, por isso a gente não convém dizer o nome, ela casou, estava tão bem, ali estava feliz, depois casado, com pouco tempo de casado, daqui a pouco o marido começou a agir diferente. Ela disse para mim, eu observava ele, à noite eu chegava, e ele também, e tudo mais, e eu ia dormir, e eu dizia para ele, fulano, vem dormir, e tudo mais, né, casal, e ele dizia, não, peraí, eu estou terminando um negócio aqui no computador, e ele ficava lá, e tal, e ela disse sempre assim, e ficou várias vezes assim, e daqui a pouco ele foi e pediu um divórcio, separou dela, e tudo mais, e sabe que era o trabalho dele, vem trabalha até mais tarde no computador, se relacionando com uma pessoa, assim, nem sei se era do próprio estado aqui do Rio de Janeiro, mas se relacionando com outra pessoa, e ele largou ela e foi atrás dessa mulher e deixou ela assim, viu? Ele não estava nem perto dessa pessoa, através eu não sei se entrou em site de relacionamento. Então tenha muito cuidado, porque tem um antigo hino, os antigos aqui devem conhecer, talvez eu, né? Eu não vou botar uma irmã aqui, vou botar o nome da irmã, senão a irmã mulher não vai falar que ela é antiga, né? Cada idade, né? Mas você vai lembrar. Tinha uns corinhos que diziam assim, lá atrás, né? Cuidado, boquinha, com o que fala, cuidado, olhinho, com o que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Então tenha muito cuidado, irmão, vigie isso, porque ele está muito astuto, e aqui não tem nada a ver, irmão, isso é normal, isso é... O que é que tem? A gente está só dando uma olhada aqui. Fulano mandou uns vídeos aqui para mim, irmão, você é uma casa de Deus. O Espírito Santo, ele ocupa toda a tua casa. Se você dá uma casa para alguém, e aluga uma casa para alguém, ou vende uma casa para alguém, quem é você para depois chegar e dizer, eu quero que pinte dessa cor, faz desse jeito, mantenha assim? Não. Deixa a pessoa fazer. Se você alugou a casa, então você diz à pessoa, quando me entregar, põe no original, tá? Eu gosto de branco, pintei de branco, você quer pintar de verde, de azul, a gente se acerta aqui, você pode pintar. Mas quando você for me entregar, você bota no estado que está, porque a casa é minha. E nós temos que dizer, nós somos casa de Deus, irmão. E Deus não faz negócio com o diabo. Diz, quando você estava nessa casa aqui, Satanás, você sujou essa casa, você colocou vício, droga, você fez isso, você fazia essa boca xingar palavrões, você fazia esses olhos cobiçar mulheres, você fazia essa moça andar desse jeito, expor teu corpo e tudo mais, mas agora o morador dessa casa sou eu, ela vai andar conforme eu quero. Não é um legalismo, é uma transformação, é um nascer de novo. E nesse caso você não precisa dizer às moças e às mulheres, rapaz, cuidado, anda com a sua veste assim, cuidado com isso, alguém pode, um homem, não, o Espírito Santo no seu coração, irmão, a natureza que está em você fará você agir assim, mesmo que se o pastor chegar e pregar, irmão, pare com isso é bobagem, é legalismo, é costume, irmã, você tem que estar moderna, você que tem que estar bem agradável, seu esposo, ele vai gostar, ele sai pelas ruas, as mulheres estão aí de forma tão sedutora para ele, então você também tem que estar assim, você pode cortar seu cabelo, você pode agir desse jeito, você pode pôr umas roupas assim, estou pregando para a igreja, tá? Então você pode fazer isso, e a mente intelectual, e essa natureza aqui dessa carne dirá, isso é bom, esse é o tipo de pastor que eu quero, deixe-me estar aí nessa igreja, estou aguardando um arrebatamento.
Mas isso é no lado intelectual, é na sua carne, satisfazendo o seu espírito, mas a sua alma lá dentro, que caiu da presença de Deus, que precisa olhar para o Calvário para ter vida eterna, ela vai te dizer imediatamente, se você é uma cristã que começou a fazer isso: pare, não faça isso. Quantas vezes a gente faz algo e vem uma voz e diz: isso está errado. Ou você olha, ninguém falou nada comigo, bem aqui na minha mente, ou no meu coração, aliás, no meu coração falou: está errado. Aí eu fui fingindo: está errado. Aí você vai fazer: não, está errado. Aí vai fazer um de novo, vai fazer aquilo silencioso. Não falou mais. Ah, então, viu? Era alguma coisa assim. Sabe o que era? Era a sua alma dizendo que você estava errado. Né? O caso que o profeta contou da irmã, era na igreja, tudo mais, foi se relacionando com outras mulheres, namoradia, e aí ela começou a trair seu esposo. E ela fez a primeira vez, está errado. Ela fez a segunda, e aquela voz, a alma dela dizendo: não, você não devia ter feito isso, tudo mais, tem que acertar isso. Aí foi até o pastor: pastor, eu cometi algo, eu traí meu esposo, não, irmão, não, como muitos casos: não, está tudo bem, irmão, está tudo bem, não precisa não. Sangue de Jesus limpa. E seguiu. Aí ela seguiu, aí ela continuou seguindo. E quando vai chegando a hora da morte, irmão, nossas almas, que foi abafada, que ela falou várias vezes com você abafou a voz dela. E quando vai chegando a hora, ela sente a condenação. Aí aquela pessoa entra em desespero. Então, é melhor que você ouça uma palavra, que a tua alma fique em paz com Deus, irmão. Até Nicodemo, com todos os ensinamentos bíblicos, ele não estava em adultério, ele não cometeu homicídio, fez outro tipo de coisa, ele não enganava ninguém, ele não mentia, ele só estava preso a uma religião, mas era um bom homem, era um bom ensinador. Mas lá no íntimo de Nicodemo, algo estava dizendo: eu não tenho o que ele tem, preciso conversar com ele. E nós precisamos de um reparo para saber o que nós temos dessa palavra, irmão. Todas as pessoas que encontraram com Jesus tiveram uma mudança, uma transformação. Esse apóstolo Paulo, esse Paulo que era Saulo, quando ele era perseguidor da igreja, até na morte de Estevão, ele se guardou o vestido de quem apedrejava Estevão. Então ele se sentiu tão mal e tudo mais, mas quando ele encontrou com Jesus, Paulo sofreu uma tremenda mudança, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos todos se encontrar com ele, e nós precisamos, veja, quando Nicodemo encontra com ele, Nicodemo estava encontrando com a palavra da hora, Nicodemo estava encontrando com o próprio Deus feito carne. Nicodemo se dirigiu ao próprio Deus ali, e Nicodemo estava preso a uma religião. E Nicodemo, quando ele começou a falar: bem sabemos, nós tem mais gente, tá? Só eu que tive coragem de vir à noite escondido, mas sou eu, mas tem mais gente lá, tá? Tem mais pregadores lá. Tem gente que sabe, tem gente que o que vocês estão pregando é verdade. Vocês estão pregando esse batismo, em nome de Jesus, é verdade. Vocês estão pregando a abertura dessa palavra, os mistérios revelados, é verdade. Mas, olha, não, irmão, ouça o grito da águia, bate as asas e voe, porque você é um filho e uma filha de Deus, não um filho da igreja. O que está acontecendo é que igrejas estão gerando filhos. Você não é filho de igreja. Já vi gente dizendo: irmão, eu sei que isso é verdade, mas a minha igreja, mas o meu, irmão, mas a minha religião, se a tua religião é algo tão maravilhoso, por que ela não traz paz na tua alma e certeza da tua salvação? Por que ela não traz uma transformação na sua vida, onde até as pessoas vêm conversar com você, sinta paz em sua alma? Sabe por que ela não traz? Por causa do pecado. O pecado traz perturbação na alma e separa o homem de Deus. E só Jesus, lá no Calvário, com seu sangue derramado, ele dá um fim no pecado. O veneno do pecado vem até você para te matar e te separar eternamente de Deus. Mas quando você olha para o Calvário e diz: Senhor, aqui está um grande pecador, mas aí está um grande Salvador. Então imediatamente o sangue age sobre sua vida, o pecado perde a força sobre você e a vida eterna entra no seu coração. Amém.
Aí que tipo de vida que está em você, que está em mim? Não tem como esconder a vida que está em nós. Não dá para esconder. É uma vida. Ela está pulsando. Ela está pulsando. É uma vida, irmão. Então você tem que agir. Você vai ter que tratar de acordo com aquela vida. Se for uma vida vegetal, é uma planta. Você tem que tratar ela. Ela não tem uma vida como a nossa. Se for uma vida animal, é um outro tipo de vida. Se for uma vida humana, é um tipo de vida. Então, a vida que está ali, então ela começa a pulsar, ela quer crescer. Então é assim, você nasce de novo, a vida, a natureza de Jesus entra em você, então você é um bebezinho no reino de Deus, você começa a crescer, e você quer esse alimento, você quer essa comida, e Paulo fala que você vai crescendo até a estatura perfeita de Jesus Cristo. E agora Nicodemo chega a essa condição, essa situação, escondido, mas ele está faltando algo. Se está faltando algo em minha alma, se está faltando algo em nós, ainda que às vezes nós não declaramos, mas o nosso agir mostra. Está tudo bem com você? Lembra de uma pergunta que o profeta fez a uma irmã que estava mal no hospital e depois ela foi curada por Deus, né? Você pode me ouvir? Ela disse, sim. Como está a tua alma com Deus? Então fica essa pergunta para nós nesta manhã. Você pode ouvir a voz de Deus? Eu creio que o Espírito Santo está perguntando a você, como está a tua alma com Deus? Você passou por esse processo de novo nascimento? Agora, para começar, esse novo nascimento, o nascimento começa com uma morte. Como assim? É uma morte que começa. Se você pega um milho, para produzir de novo o milho, ele tem que morrer. Aquela velha semente morre. Eu sou a semente do sangue, né? Aquela velha semente morre. Ela morre ali. E quando ela morre ali, ela apodrece, passa pelos processos, vem a folhinha e tudo mais e tal. Dá uma espiga de milho e você colhe o milho de novo. Mas ela morreu para nascer de novo. E nós precisamos morrer para nascer de novo. Agora, por isso que Nicodemo disse, como pode ser isso? Primeiro, você tem que chegar diante de Deus e não traga nada em você. Sabe o que a gente tem de bom para a nossa salvação? Nada, irmão. A religião vem nos enganar. A religião diz, você pode fazer algo para a sua salvação, irmão. Nosso espírito é mau, diz o profeta, nossa alma, nosso corpo é frágil, não há nada bom em nós, não há nada que possamos fazer. Se houvesse, Jesus não precisaria ir ao Calvário. Não há nada que temos e que possamos fazer. O que tinha que ser feito, Deus fez em Jesus Cristo, por nós, irmão. Então, o que Deus fez? Veja bem, o altar de bronze era onde o sacrifício era consumido, e o animal morria e consumia. Então ali havia uma morte. A serpente de bronze, lembrando que o pecado tinha sido julgado. Jesus ficou no Calvário ali daquela forma, por minha e por sua causa. E olha, veja bem, ele foi para o Calvário e foi voluntariamente, por amor. Ele não foi obrigado, e ele tomou os nossos pecados. Deus viu que ele tinha condição, porque ele não teve um nascimento como nós. Ele tinha o padrão, ele tinha o requisito, ele tinha tudo para nos redimir, mas ele precisava querer nos redimir, porque ele tinha tudo. Ele chegou a dizer para ele, se eu quisesse, eu pediria 12 legiões de anjos e me livrariam. Eu não quero me livrar dessa cruz, eu não quero, mas Jesus, o que é que te prende essa cruz? O que é que te prende esse caminho de tão grande sofrimento, Senhor? Por homens como eu, você, irmã, irmão, todos que nos ouvem aqui, ingratos, não valendo nada, nem sabíamos, não tínhamos nascido, mas quando nascemos, já viemos ao mundo falando mentira, não há nada bom em nós. A religião tenta nos enganar, pratique alguma coisa, você será salvo, faça isso, você será salvo. Não tem outro caminho para o homem chegar em Deus. É ali o que disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não está no caminho que é Jesus, você está perdido, fora do caminho. Se você não está na verdade, você está na mentira. E se você não tem a vida dele, então a morte está aí. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você tem que chegar diante dele, não venha trazendo algo diante dele. Mas se você não tem esse novo nascimento, comece por aí. Ele ensina nessa mensagem. Venha dizendo, Senhor, não há nada bom em mim mesmo não.
eu mereço ser condenado. Nós merecemos. O ladrão disse tudo ali na cruz, irmão. Ele disse tudo. Ele disse tudo. É dessa forma que se chega. É dessa forma que se encontra favor com Deus. Ele disse tudo. O outro não. O outro disse: é filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, a nós. Aí a gente vai crer. Mas ele olhou e disse. Agora imagina o estado que estava Jesus. Dilacerado, né? Deformado praticamente, seu rosto, seu corpo, muito sangue, ossos aparecendo, seus olhos inchados, cuspo de soldado em sua barba, não dava nem para ver que era um ser humano, tanto sangue, sofrimento, ele foi moído, mas Senhor, podia aliviar um pouquinho, porque, olha só, está horrível o estado de Jesus, Senhor, está todo machucado, costela aparecendo, sangue por tudo quanto é lado, Senhor, e ainda mais arrancar a roupa dele, Senhor, que quadro horrível. Aí você vai para Isaías 53, aí chegou, apresentou-se diante dele e disse, ele queria pagar, ele disse: passa de mim esse cálice se for possível, mas todavia faça a tua vontade, né? Então ele disse: eu pago, eu tenho condição. Primeiro, para você ter que resgatar eles, você não pode estar no estado deles. Ele não era pecador, ele se fez, ele tomou sobre si, tá? As enfermidades também ele tomou sobre si, ele pegou. É por isso que quando o diabo vem contra você, você fala: para aí, Satanás. Jesus tomou sobre si as minhas dores, então eu aceito o que ele fez e rejeito o que você está falando. E ele, por suas pisaduras, ele me sarou, tá? Ele me sarou, o preço está pago, bem pago. Esse sol, se ele pudesse falar, ele daria testemunho e falaria para aqueles que duvidam. Esse sol que está aí, ó. Porque quando ele olhou o Criador dele, morrendo na cruz por amor a nós, e a condição, toda a natureza olhando, e disse: ora, era ele, foi ele, lá estava ele em Gênesis, e disse: haja isso, lá estava, aquela coluna de fogo veio, se tornou carne, morrendo por nós, o sol viu, ele me criou, ele está morrendo numa cruz, a lua, as estrelas, o sol disse: eu não vou dar minha luz, eu vou apagar, ele apagou, a lua também, rejeito da luz, as estrelas se apagaram, a terra olhou para aquele quadro, começou a tremer, rochas racharam, disse: o meu Criador está morrendo na cruz. Houve um colapso na terra, e o profeta disse: se não tivesse um propósito lá na frente, irmão, por mim, por tua causa, ele disse: se não tivesse um propósito, a terra ia explodir na hora, por não resistir aquele dia no Calvário, mas o Salvador estava ali, por mim e por vocês também. Amém. Amém. Verdade. Aí você diz: se aquilo fez a natureza tremer daquele jeito, a terra tremer, esse sol aí, ó, se ele pudesse falar. Ele escondeu, eu vou apagar a luz, ou a lua, estrela, fez tudo aquilo com a terra, com a natureza, que reconheceram o seu Criador morrendo na cruz. Se aquilo mexeu tanto com a natureza, como não deveria mexer com o meu e o seu coração? Não é isso, irmão Charles? Deveríamos estar: oh Deus, que amor inexplicável, Senhor. Poetas, pregadores, cantores podem usar o máximo para expressar esse amor. Teve um deles que disse: se o mar se tornasse em tinta e o céu em papel, e as penas começassem a pegar, a gota do mar escrever o amor de Deus. Peraí, ele é grandioso, ele é tremendo. Agora você escreve um céu, o céu é muito grande, tá? E vai, pega lá a tinta, lá no mar, ó. O mar tem 70 e poucos por cento, né? Mais do que a terra, de água na terra, né? A quantidade de água. Vai lá, pega, vai, começa a escrever, vai mais pena. Começa a escrever, mas tudo sobre um amor, a grandeza do amor de Deus. Aí aquele poeta disse: sabe uma coisa? O mar secaria, e eles não conseguiriam expressar o amor de Deus por Charles, por mim, por nós. E o céu não teria condição, não daria para escrever. Onde, pois, está o livro em que escrever tal amor de Deus, irmão? Veja que amor que ele teve por nós. E ele foi ali para o Calvário. Então veja bem, para a gente caminhar agora para a conclusão. Olha aí, veja bem. Então, igreja, desarme-se, ou quem está nos ouvindo, desarme-se, não vem com nada, não vem que um dom de pregar, um dom de orar, um dom de falar em língua, foi Deus que te deu, não vem com nada, chega diante dele e diz: Deus, eu, um pecador miserável, se não fosse o Senhor, eu já deveria estar na região dos perdidos, para depois ser condenado, jogado no lago de fogo, e isso é justo, Deus, porque não há nada bom em mim.
mas eu olho para o Calvário e digo, ó Deus, é em Jesus Cristo, pode o Senhor me olhar através de Jesus Cristo? Eu aceito aquele perdão. Quando Deus olha para você, através de Jesus que tomou toda a pena da lei, diz, põe na minha conta, eu pago por ele. Quer dizer, você vai ser moído, você vai ser torcido, você vai ser... E quando você aceita, aí é a justiça de Deus. Por isso a Bíblia te chama de justo, irmão, de perfeito. Senhor, agora não dá para entender. De homens tão débeis, miseráveis, mulheres que merecem o inferno. Agora você está dizendo que eles são justos e perfeitos. Veja bem, uma vez passado por esse sangue, debaixo desse sacrifício, Deus te chama de perfeito. E ainda diz, você não está só perdoado, você está justificado. E nenhuma condenação há para esses que estão em Cristo Jesus. Deus olha e diz, oh, cadê suas culpas, seus pecados, suas maldades, tudo que você fez, cadê? Ora, irmão, quando você aceita Ele ao novo nascimento, você se rende completamente a Ele, e Ele perdoa os seus pecados, e ali você chega como um miserável, nada somos, e aceita, Senhor, o Espírito não vale nada, meu corpo, minha alma, mereço a condenação, e Ele vê você está rendido completamente, não tem nada de você em você, não tem nada, não tem uma gota. Não tem um dom, não tem um ego, não tem nada. Deus disse, oh, é assim que eu te queria, é dessa forma, não há nada em você. Oh, você se sentindo tão condenado. Agora eu desço, aí é ele, tá? Eu desço e entro em você. Eu desço, pego a sua alma manchada de pecado. O diabo morava nessa casa, é verdade. Morava, manchou tudo, sujou tudo, botou tanta coisa. Aí Deus te perdoa, pega a sua alma e diz, deixa comigo, é tudo Deus, tá? Ele pega a nossa alma, pegou e pega as almas dos arrependidos. Diz, eu tenho uma fonte de sangue, eu tenho uma fonte de sangue. Saiu das veias de Emanuel. Você ama quem é esse Emanuel? É Deus conosco, é o nosso parente redentor. Ele veio aqui, aquela célula de sangue. Maria não teve nada a ver, e nem José. Foi o Espírito Santo que formou aquela célula no ventre de Maria. E aquele corpo se formou, aquele sangue foi derramado. Uma fonte cheia de sangue se juntou ali. E aquela fonte cheia de sangue está ali. Deus pega você, cheio de mancha de pecado, e eu também. Emerge você ali, quando tira você, nem Deus acha mancha de pecado em você. E se você for perguntar a Deus, ele diz, Senhor, me explica uma coisa aí. Mas o Senhor sabe que eu era. Aí Deus vai te perguntar a você, você era o quê? Ah, Senhor, eu fumava. Não. Eu bebia? Não. Eu falava que não devia? Não. Deus olha e diz, aos seus olhos, como eu sou, Senhor? Perfeito. Como é perfeito o Pai que está no céu. Como pode ser isso, Senhor? Aí você tem que parar e dizer, peraí, espere. Foi Jesus. Foi Jesus. É o sangue perfeito, é o sacrifício perfeito, que me deu uma vida perfeita diante de Deus. Quando Ele olha para mim, Ele não vê mais a você, Ele não vê a nós, Ele vê Jesus, irmão. É Jesus na igreja, esse sangue está em você. Essa misericórdia, esse amor, agora Deus veio para morar em você, morar na sua casa. Por isso ele disse para Nicodemo, o homem tem que nascer de novo, porque no livro de Ezequiel, 36, diz que ele dá um coração novo, ele limpa você da imundícia, te dá um coração novo e te dá também um espírito novo. E dentro do teu espírito, ele coloca o seu espírito e você guarda os seus mandamentos e os seus estatutos, né? Eu vou ler aqui, depois a gente volta. Eu lembro de Marquinhos, né, Marquinhos? Nunca consegue concluir, né? Marquinhos, eu, outros irmãos não conseguem. Tem muita comida, né? Mas depois vocês leem essa mensagem, necessário você nascer de novo. Eu só vou ler aqui rapidinho para a gente orar para o término, né? Nossos irmãos que eram tão longe também. Nessa mensagem, é só um resumo que eu fiz. Nessa mensagem, eu nem vou ter o parágrafo aqui não. Depois a gente volta nesse assunto aqui, ele é muito importante. Mas, nessa mensagem 31/12/62, necessário você nascer de novo, o profeta diz que quando Jesus disse a Nicodemo que ele não cria nas coisas terrestres, como creria nas celestiais, coisas terrestres, Jesus fala, Nicodemo, tu não pode crer nas coisas terrestres, como crer nas celestiais. Aí o profeta faz o relato aqui, até nas práticas aqui, usar roupas corretas, parar de fumar, parar de mentir, deixar seu mau gênio, olha aí,
Isso é coisa terrestre, tá? Jesus disse, Nicodemo, você não consegue crer nas coisas terrestres, fazer essas coisas, mau gênio de lado, parar de cobiçar. Aí ele diz assim, então, as pessoas não conseguem entrar no Espírito quando tem erros, coisas penduradas nelas, né? Então, se essas coisas estão ali na vida da pessoa, ela não consegue entrar no Espírito. Ele está me ensinando como que consegue ter um novo nascimento. Agora, uma outra observação que ele fala aqui é: falsos médicos trarão falsos nascimentos. Isso quer dizer, se eu trago um ensinamento errado aqui da igreja, sobre Jesus, sobre a palavra, eu trago um falso nascimento. Então as pessoas não nascem realmente de novo, como Jesus disse. Elas acham que tem um nascimento, que nasceu, que foram batizados e ali nasceram de novo, mas a vida continua na mesma vida errada, né? Traz um falso nascimento. Outro comentário que ele faz também, o profeta verdadeiro trarão a palavra e o nascimento da palavra Cristo. Então, veja bem, quando se prega a palavra correta, então traz a palavra, o verdadeiro nascimento. O verdadeiro nascimento é Cristo em nós. Agora aqui não terminando, os falsos ficam com o suficiente do verdadeiro para produzir a aparência de piedade. Então veja o detalhe, o falso pega o suficiente do verdadeiro para produzir uma aparência de piedade, tá? Ele produz isso, então ele pega uma parte da verdade e produz essa aparência, mas ele é falso por causa do seu ensinamento. Falsas concepções levam a milhões de pessoas, né, a um falso nascimento. Então, uma falsa concepção. Eu tenho uma concepção que o novo nascimento é isso. Eu entrar na igreja e botar meu nome no livro de membro, eu nasci de novo. Então tem uma concepção, eu sou diferente, você não. E você vai ver que não há uma mudança, é uma falsa concepção. Então é só essa parte que eu queria comentar aqui e dizer a vocês, irmão, que é o ensinamento verdadeiro que traz o verdadeiro nascimento. Se Nicodemo vivesse hoje no nosso tempo, e ele, como quisesse chegar a Jesus, ele chegaria à palavra da hora, a palavra aberta da hora. Então, ele chegaria e diria, deixa-me saber sobre Malaquias 4, Lucas 17:30, Apocalipse 10, de 1 a 7. Que ensinamento é esse? Como pode, né? Então, aí chega até aí, é Jesus, a palavra é ele, em todo o tempo, ele é a palavra. Então, irmão, vamos verificar isso e ao ver que é tão ruim, né? Você representar uma vida, isso é ruim, em todos os sentidos isso é ruim. A não ser para esses que fazem esses papéis aí de filmes, novelas, representam, né? Papel, sei lá, que eles fazem aí, atores, né? Mas nós não somos atores, nós não temos uma Bíblia para a gente ter assim, eu vou representar a parte de Paulo, de Pedro, sei lá, ou eu vou representar o cristianismo, porque eu sou evangélico. Isso não funciona, porque eu tenho uma velha natureza aqui. Se ela não for mudada pelo Espírito Santo, eu não posso, se o Espírito Santo não chegar e entrar em mim, eu não posso produzir essa vida cristã. E a vida cristã é principalmente quando eu saio daqui e convivo com os meus amigos, com a minha família. E ali, veja, o profeta está falando sobre o meu gênio, a minha atitude, o meu jeito de andar, de agir, tudo que eu faço, as pessoas ao meu redor, elas saberão se eu fui mudado ou não. Se aquele velho homem continua, aquelas velhas coisas continuam, não importa o quanto eu falo da mensagem da Bíblia, o velho homem ainda está ali, ele não morreu, ele precisa morrer para que o novo Cristo viva em nós. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os irmãos que vieram tão longe, né? Deus abençoe os nossos visitantes, espero que volte outras vezes, né? E sobretudo, irmão, faça isso. Você não precisa fazer isso aqui na igreja, se não quiser. Não precisa chegar aqui ao altar e dizer, oh Deus, eu quero nascer de novo, Senhor, faça algo, estou na sua casa. Tem que ser aqui, a presença de todos, pastor, outros precisam ver. Não, irmão, entra no seu quarto de oração. Mas talvez as nossas orações não estão sendo corretas. Nós chegamos armados ainda diante de Deus. Você diz, não, eu não chego, pastor. Eu nunca chego diante de Deus dizendo que eu sou alguma coisa. Às vezes eu e você não falamos, mas no nosso pensamento nós chegamos. Quer um exemplo? Talvez eu chegue assim, eu vou orar por uma pessoa, eu vou chegar e dizer, ó Senhor, mas já chega, é a oração de um pastor, tá? Eu já chego como um pastor. Não, irmão, isso é um dom dado para edificação, para ajudar a igreja. Mas nós temos que chegar dentro de se rendendo, renda-se a Ele. Este Espírito Santo é manso, comparado ao Cordeiro, pacífico. Irmão, essa paz, essa coisa que entra na alma, imagina bem, esse novo nascimento dá direito a ter uma paz com Deus.
Ó, é a outra mensagem que eu ia comentar, não deu tempo, a mensagem de comunhão. Mensagem de comunhão, ela também é muito boa. A mensagem de comunhão é um relacionamento entre... Comunhão é uma pessoa relacionando com a outra. Por exemplo, eu não estou em comunhão com vocês, eu estou só pregando. Mas se a gente estivesse numa mesa conversando e tudo mais e tal, aí eu pararia para vocês falar e vocês falando, aí a gente estaria tendo comunhão. Então, comunhão é duas pessoas se relacionando ali, conversando, tratando de algo e elas no mesmo objetivo, ou seja, não há diversidade, não há contradição entre elas. E quando você tem comunhão com Deus, você está de acordo com Deus. Então, por isso aí vai-se para a comunhão da ceia também. Aí a pessoa, se ela não está em comunhão, se ela não, imagina uma pessoa que diz que está em comunhão com Deus, ela não concorda com toda a palavra. Ela não aceita nem mesmo o batismo, ela não aceita outras coisas. Ela não está em comunhão com Ele. Há um desacordo entre Ele e a palavra. E lembrando, o seu pai não é essa igreja, não é esse ministério, não é esse pastor. O seu pai é a palavra. Amém? Você precisa entender isso. Quem te gerou foi a palavra de Deus. E é Ele que vem te arrebatar. Ao ver tudo isso, só nos resta, perdoa, irmão, se eu não pude concluir, mas um pouco dessas coisas e ver que amor, que graça, no mundo que a gente vive hoje, uma vida em você, fazendo ser um cristão, uma cristã, te mantendo de pé, que milagre! Não é muito comentado, porque é um milagre de uma vida, e uma vida escondida, né? Às vezes o milagre da vida física é muito mais comentado, normalmente é. Mas a vida escondida em Cristo é um milagre tão tremendo, que está deixando todo o inferno preocupado com você. Mas não é você, Ele está escondido em você, irmão. Você é apenas um véu. O morador dessa casa aí é Jesus, tá? Era você lá atrás, mas já saiu. Agora quem mora aí é Jesus. E Ele cada dia está ajeitando sua carne. Você também está chegando à estatura perfeita de Cristo. Vamos cantar o hino e a gente orar para o terra? Vamos ficar de pé, são 11h45. O hino de gratidão, né? O hino de agradecimento. Eu esqueci. Só pode ser sua graça, né? Só pode ser sua graça. Cuidaste de mim, Ele cuidou de você, né? É isso que o nosso irmão conhece, ele conhece? Conhece. Cuidaste de mim quando não pensava. Amém? E logo após a gente estará orando, tá bom? E Deus abençoe, desde já eu agradeço a presença de todos. Terça-feira teremos o culto, né? Às 7 horas, né? Sexta-feira, oração de 7h30. Domingo a gente só está tendo culto pela manhã mesmo. Lembrando que no dia da ceia o culto vai ser à tarde, tá? A partir das 5 horas da tarde. Por causa dos irmãos, que o irmão Stefano vai vir de longe também, né? Lá de Volta Redonda. Então, só o culto de ceia que nós estamos fazendo culto na parte da tarde. Mas, fora isso, os cultos estão sendo pela manhã. Vamos lá? Cuidaste de mim quando eu não pensava, me proteger quando eu nem imaginava. Olha o que Ele fez por você. Para cumprir amém, Jesus. Me trouxe salvo até aqui, pagou todas as vestes, tem minha vida digna do Evangelho. Confiou em sua palavra. Então diga, só pode ser. Só pode ser sua graça, só pode ser sua graça, nada mesmo meu filho, nada mesmo meu filho, simplesmente foi este, guardou tudo seu espaço, Ele fez tão feliz, Ele
dominador da minha vida, com gratidão e inspiração. Eu louvarei pra sempre. Você o louvará para sempre? Eu louvo, diga. Só pode ser sua graça, só pode ser sua graça, e nada mesmo eu fiz, nada mesmo eu fiz. Sinto me escolhesse e guardou todos os meus passos. Ele fez tão feliz, Ele fez tão feliz. Como não amá-lo e obedecer e desejá-lo, se me possuir, se me possuir, é ser todo meu ser, dominador da minha vida, com gratidão e inspiração. Eu louvarei pra sempre. Amém. Levante suas mãos. Quantos irmãos seguem solando? Senhor Jesus, nós falamos um pouco dessa graça, desse amor incomparável, desse amor infinito a Deus, desse sacrifício tão perfeito feito por nós. Agora, Senhor, nós podemos cantar que só pode ser Tua graça. Senhor, obrigado por isso. Como entender esse amor? Que pregador poderia, ó Deus, explicar esse tão profundo amor? Que poeta, que cantor poderia? Ó Deus, como disse o Teu servo, nem a sombra da sombra do amor divino poderá ser explicado. Por isso nós nesta manhã o amamos, porque descobrimos que Ele primeiro nos amou. Assim, Senhor, continue conosco, Pai, abençoando cada vida. Espero que o Espírito Santo possa fazer entendidas essas palavras aos corações, e que mais uma vez, Pai, aqueles que ainda não nasceram de novo possam ter um relacionamento pessoal com Jesus e dizer: oh, eu posso entender agora. Nicodemo não estava compreendendo, mas eu precisava me render completamente a Ele. O Espírito Santo veio. Ele vem e faz por você aquilo que você não pode fazer. É Ele que te converte de dentro para fora. Senhor, obrigado por tudo. Ajuda todo o Teu povo nessa grande caminhada. E ao saber que em breve estaremos deixando esses velhos corpos, ó Pai, e teremos um transformado e sairemos. Continue conosco, Pai, no nome de Jesus Cristo. Leve cada um em paz para os seus lares. Guarda os nossos irmãos que vieram de tão longe. O Senhor os proteja na volta. Abençoe suas vidas, Pai, suas famílias em geral. Senhor, abençoe todo o Teu povo. Obrigado por tudo. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e te pedimos. Amém e amém. Deus abençoe a cada um. Está terminado em nome de Jesus.